Então vamos lá. Amar é um verbo e todo verbo pede uma ação. Porque conjugar um verbo em português é fácil, né? O desafio é conjugá-lo na vida, na prática, no dia a dia. E como é o eu amo ou o amar na prática? E aqui eu vou trazer um versículo em Mateus 22, 37 e 39. E antes, quero dizer que na escola a gente aprende, né, a conjugar verbos. Aprendemos a eu corro, ele corre, tu corres. Mas quem nos ensinou a conjugar o verbo amar? E aqui eu trago um texto em que Jesus ele fala, Mateus 22, 37 ao 39. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ame. Então ele está falando sobre ação. Ame. Jesus ele não disse o amor é. Ele disse ame. Então o mandamento não está... o mandamento está no verbo. O mandamento está na ação. Não está apenas em um sentimento ou algo distante. Então você consegue perceber que Jesus ele não nos entregou uma definição do amor. Ele nos entregou um verbo. E ele é o próprio verbo. Bom dia, Jennifer. Ele é o próprio verbo. E eu não sei se você entende, né, um pouco sobre verbo, essas coisas assim. Eu não entendo muita coisa, mas sobre verbo, sim. E verbo é uma ação. É uma chamada para ação. E Jesus ele falou em Mateus 22, 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame, novamente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus ele não trouxe uma definição do amor. E aqui a gente percebe que o amor é um verbo, é uma ação. E Jesus ele é o próprio verbo. João ele começa, né, dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí fala sobre o verbo, era Deus. E o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo Jesus. E ele veio e nos ensinou e continua nos ensinando esse amor na prática. E o que eu vou apresentar no final, gente, é tão especial. Meu Deus. E eu tô trazendo isso porque é uma introdução em relação a isso que eu vou apresentar. E eu tenho certeza que você vai amar. Então, o amor ele não é apenas um sentimento. Ele também é uma ação. Ele também é ação. E como são essas ações? Aí eu vou trazer assim, de forma breve, porque eu quero falar sobre esses passos, que são 5, em cada live. Então eu vou falar em próximas lives. Mas aqui eu quero trazer uma introdução do que é a introdução antes dessas lives e também para apresentar algo no final dessa live. Então, Jesus, ele tem me ensinado a amar, a conjugar o verbo na prática. Além das palavras, além do falar.
né? E hoje eu quero mostrar 5 passos de 5 movimentos ou ações que nos ajudam a viver esse verbo na prática, esse verbo amar. Assim como a gente aprende a andar um passo de cada vez, também aprendemos a amar passo a passo. E é dando esses passos que a gente amadurece no amor. Por que tantos adultos, né, infantilizados? Porque tantos adultos presos à criança ferida. Elas não aprenderam a dar esses passos que traz a maturidade da gente. E a gente aprende a amar de forma madura e não no amor cego. Lembra que eu sempre falo, né, sobre o amor cego e o amor que vê? Então, é esse amor maduro. E como é na prática? Assim como uma árvore precisa de raiz, tronco, galhos, folhas e frutos para crescer saudável, uma árvore que tem toda essa estrutura, a gente vê uma árvore saudável. Claro que tem árvores que elas não dão frutos. Tem flores, né? Mas não tem frutos. Mas de toda forma, ela está cumprindo a missão dela em cada etapa. E assim é o amor. Ele possui etapas, movimentos saudáveis para gerar frutos saudáveis. Então, se a gente está um adulto adoecido, a gente não deu os passos anteriores bem. A gente não exerceu aqueles passos de forma assertiva. E a Bíblia fala, né, ame, mas como a gente vai amar? Então, é observando quem aprendeu, quem praticou e quem vivencia a maturidade no amor. E uma das pessoas, claro, Jesus. E teve um homem chamado Bert Helling, e ele observando, ele fala, né, que observou a vida acontecendo, ele não criou nada, e realmente ele não criou. Porque quem criou do nada foi Deus. E a gente cria, entre aspas, a gente forma, né, a partir do que já foi criado. A gente acessa ideias. E ele percebeu a vida acontecendo. E ele também foi um cristão. E ele conheceu a história de Jesus, os passos de Jesus. Olha que interessante, os passos de Jesus. E aí ele trouxe uma estrutura que se chama os círculos do amor. E esses círculos do amor, para que não fique distante, né, do nosso entendimento, pense como passos. Por quê? Esses círculos do amor, imagine que é um mapa desse aprendizado, que é aprendizado do amar na prática. Então pense aí, os círculos do amor como um mapa, e dentro desse mapa tem passos. E imagine como se fosse um rio assim que vai fluindo. E aqui tem os passos para serem dados. E como dar esses passos? O que fazer? É isso que a gente vai aprender. E então esse mapa ele representa o caminho desse amor na prática. Não mais algo superficial. Eu sempre falo, né, e vou frisar muito isso, de que uma das maiores dificuldades que eu tinha era entender a Bíblia no sentido de viver ela na prática. Era só versículo decorado, era só descanse no Senhor, e não que é errado. Mas como que faz isso? Ame o seu próximo, como que faz isso? Honre os seus pais, como que faz isso? E o Senhor ele tem trazido, com a graça, né, do Senhor e a misericórdia dele e a bondade dele sobre a minha vida, ele tem trazido esse caminho. Ele tem me mostrado. E, gente, se vocês me conhecessem há um tempo atrás, alguns anos atrás, vocês iam ver a diferença de quem eu era, de quem eu fui e de quem eu me tornei. E eu só tô no processo, porque tem além para eu acessar.
E foi aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi foi os círculos do amor. Ou seja, esse mapa, esses passos, esse caminho de aprender a amar. Inclusive, quando a gente vai atender, tem um atendimento, né? Faço atendimento. E às vezes quando a pessoa quer fazer o processo terapêutico, a gente faz o processo terapêutico nesses círculos do amor. Então são 5 etapas. E aí para ficar mais fácil, né, de entender, como eu já falei antes, pensem ao invés de ser círculos do amor, vocês pensem em 5 passos para viver esse amor na prática. Ele é um processo, eu falei de 5 passos ou movimentos, práticas, que a gente aplica princípios, como, por exemplo, o princípio do pertencimento, o princípio de hierarquia e equilíbrio. E nesses 5 passos, a gente observa algumas coisas que estão fora do lugar e a gente traz esses princípios para ajustar. Eu vou dar um exemplo, quando eu falar sobre o primeiro, segundo, terceiro, até o 5º ciclo do amor. Então, esses passos fazem com que a gente cresça, amadureça, floresça, se torne adulto. Não adulto infantilizado, não adulto preso à criança ferida. Não um adulto que fica passando o tempo todo por dores. Mas um adulto centrado, como fala sobre o fruto do espírito, domínio próprio, é um adulto que governa sobre suas emoções. Ele não é mais um adulto, né, que é preso na criança que ela foi e que sente dor novamente, mas é a dor lá de trás que ela não olhou, que ela não resolveu, que ela não curou. São emaranhamentos, várias coisas que o adulto carrega. Mas esses passos que traz essa maturidade no amor vai fazer com que a gente possa comer comida sólida, como o autor de Hebreus diz. Ele fala assim, gostaria muito de dar comida sólida, mas vocês ainda estão no leitinho. Ou seja, adultos feridos, presos à criança ferida. E aí a gente vai para um novo nível. Deus, ele quer fazer muitas coisas através da nossa vida. Só que crianças não têm responsabilidade. Crianças não casam bem. Crianças não edificam lar. Crianças não conquistam dinheiro, não conquistam coisas. Crianças apenas sonham. Crianças recebem. Crianças ganham. E é para crianças se divertirem, porque apenas ser crianças, ser filho, ser filha. E quando a gente cresce com essas atitudes infantis, não no sentido de... Porque assim, ó, a essência do ser humano é para ser divertido, é para ser alegre, é para ser corajoso. E por que a gente perde isso? Perde, entre aspas. Porque lá na infância a gente foi castrado, por exemplo. É pra gente comunicar. Uma criança comunica, ela fala. Ela não tem medo do que vai falar. E o adulto cresce todo calado, porque lá, cale a boca. Faça silêncio. Não é pra você falar em tal lugar. Não vai fazer barulho, não vai aperrear, não vai não sei o que. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí o adulto vai crescer e cala a boca. É calado. E aí o Senhor, ele quer fazer através da nossa comunicação, mas a gente se cala. Então é um adulto preso à criança que foi ferida, que foi castrada. E o Senhor, ele quer fazer. Então, quanto mais a gente aprende e se torna maduro, alcança uma maturidade, mais a gente pode estar disponível para aquilo que o Senhor quer nos entregar e fazer através da nossa vida.
E por quê? Então, por que pessoas vivem em doenças, inférteis, aflitas, em dores, em aflições? Porque elas não acessam as bênçãos. E aqui eu trago Deuteronômio 7. Veja só como faz sentido. Se vocês obedecem a essas ordenanças que falam sobre os mandamentos e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Percebem que quando a gente ouve, aprende e obedece, vive na prática os mandamentos, e como Jesus ele resumiu, né, em amar. Quando a gente aprende e exerce esses mandamentos, a gente acessa bênçãos, não é doenças. As doenças, elas vêm nos falar sobre algo. Ai, porque Deus ele quis que eu ficasse doente para gerar um propósito em mim. Não. Você pensa um Deus, esse não é Deus, o Deus criador, é um Deus criado. Deus ele não precisa disso. Imagine você ter um filho e para mostrar para ele você quer machucar ele, ferir ele, para mostrar que você tá certa, para mostrar que não, gente, não faz sentido nenhum esse Deus aí. Agora, através da dor, pode sim ser gerado um propósito, porque a gente se colocou naquele lugar, por causa das nossas crenças, do que a gente carrega no nosso coração. Lembra de Provérbios 4:23? E aí, quando a gente acessa bênçãos, a gente proporciona isso para gerações. Então, Deus, ele fez uma aliança com Abraão, com os antepassados do povo de Israel, que o povo de Israel são os descendentes de Jacó. Aí Deus fala que vai continuar, né, a aliança com esse povo. Aí Deuteronômio 7, eu não falei o versículo, né, que é o 12, agora eu vou pro 13. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Olha que coisa linda. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. Aí o versículo continua falando sobre os frutos da sua terra. Aí ele fala sobre o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Ou seja, aquilo que a gente coloca a mão prospera, é abençoado. E aquela pessoa que toca naquilo que você tocou, recebe, acessa de alguma forma, em algum nível. Olha que poderoso isso, quando a gente sabe, quando a gente pratica o amor. Quando a gente ama, conjuga esse verbo amar na prática. Aí o 14 diz: vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será infértil e estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Gente, olha que profundidade. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não afligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito. Será que estamos vivendo a ação do amor? Será que estamos conjugando esse amor, né, esse verbo amar, na prática? Será que estamos exercendo o amor que vê? Então a gente olha para a nossa história, para a nossa para a nossa vida agora. E olha os resultados. Quais são os frutos que eu tenho colhido? Eles estão representando bênçãos? Antes do povo entrar, no início de Deuteronômio, Moisés, ele sabe que ele não vai entrar, né? Então ele prepara o povo e ele traz os mandamentos. Ele relembra os mandamentos e as ordenanças que o Senhor fez e ensina aos filhos daqueles que saíram do Egito como se portar dentro da terra prometida.
para que eles continuassem vivendo em bênção, em abundância. Isso daqui, esses versículos que eu trouxe. E aí eu quero que você imagine um rio. Quando nada impede o curso desse rio, ele flui naturalmente. Percebe o rio? Quando não tem nada atrapalhando, ele flui naturalmente, percorre o curso dele. Mas se tiver algo que interrompa o fluir, ele muda até de curso. Ele não flui, ele não chega até onde deveria chegar. Ele não cumpre a missão dele. E o amor é assim. Se tem coisas que corrompem esse fluir, ele não chega onde deveria chegar. Ele não flui. E se a gente não pratica, né? Não vive esse amor na prática, ou seja, a palavra na prática, como que a gente vai transbordar? Como que a gente vai chegar até aquelas pessoas que é o povo que o Senhor confiou a nós? Antes, eu muito na dor, queria ser vista. E eu pensava assim, eu já pensei, né? Se eu morresse... Oi, prima. Se eu morresse, como que seria? Será que as pessoas iam chorar? Será que iam sentir minha falta? Como que seria? Eu ficava pensando. E aí depois eu falei assim, nossa, mas tá, a pessoa morre e depois esquece assim, né? Não fica lembrando. E que bom, né? Porque ninguém vai ficar vivo vivendo a morte de alguém. Não é pra ser assim, né? Aí eu falei assim, nossa, não vale de nada, só aquele momento que as pessoas vão me ver. Olha só, uma necessidade muito grande, né, de ser vista. E hoje, eu não tenho medo. Se chegar o dia, chegou o dia. Gente, assim, e eu sei que é tão bonito o que eu consegui acessar hoje. Nossa, assim, muitas vezes a gente deseja tanta coisa ruim, né? Só pra ser vista, meu Deus. Mas a gente tem tanta coisa boa pra deixar nesse mundo. A gente tem tanta coisa boa, meu Deus. A gente pode ser vista por coisas boas que a gente pode fazer. Porque a gente é já, né? E através de quem a gente faz algumas coisas e a gente gera legado. A gente é canal de bênção e de proporcionar transformação na vida das pessoas. E se eu morrer hoje, gente, eu sei que eu serei lembrada. E não é porque, assim, não é mais uma necessidade, sabe? Mas é uma realidade. Eu serei lembrada. E não é por poucas pessoas, vai ser por muitas. E não é com dó, sabe assim, a bichinha sofreu tanto. Não. Eu não vou ser lembrada por isso. Eu vou ser lembrada por, nossa, ela exalava Jesus. Eu ouço muito isso. Nossa, quando você chega, nossa, como foi bom conversar com você. Eu tô saindo aqui mais leve. Nossa, seria um peso dos meus ombros. Nossa, que clareza eu tive. Tudo isso é uma semente plantada nesses corações e que não fica só no dela. Como a palavra fala, não o tesouro, o real tesouro, é aquele que a gente junta no céu. E como é esse tesouro? É quando a gente planta sementes, boas sementes, nos corações. Então, através dos livros, não sei de que forma os seus dons e talentos, né, você pode gerar boas sementes nos corações. Você não vai gerar algo que é igual a mim. Pode até ser, né? Da forma parecida. Mas você é você, eu sou eu. E mais uma semente, mais um fruto nasceu, que já eu vou apresentar para vocês. Então hoje, pelo que você pode ser lembrada. Você não precisa ser olhada, né, por
Você não precisa ser lembrada por dó, por ser pequena, mas no seu lugar, você se torna grandiosa. Porque aquilo que você carrega e quem você carrega é grande. Aquilo que o Senhor nos confiou, por mais simples que a gente acha que seja, é grande. E tem muitas pessoas que não acessou ainda isso que você carrega, por mais simples que você acha que seja, e que precisam desse passo aí. Então, os 5 círculos do amor, que eu vou trazer cada círculo nas próximas lives. Eu trouxe uma introdução sobre o amor, sobre amar, e sobre o que é esse círculo, né, do amor. Esses círculos do amor nos ajuda a remover aquilo que impede esse fluxo. Aquilo que impede o fluxo do amor, que o rio flua. Para que a vida volte a fluir, né? Para que o amor encontre o espaço para fluir, para ir e ir além. E até onde ele vai chegar. Então, de forma resumida, os círculos do amor são uma forma simples de compreender como aprendemos a amar. Como colocar isso na prática. Eles revelam 5 movimentos que todo ser humano percorre ao longo da vida: pertencer, receber, trocar, incluir e confiar. Quando esses movimentos estão alinhados, é revelado um amor maduro e então a vida, os relacionamentos fluem. E flui com leveza. Não é com peso. Não, é com leveza. Porque onde há ordem, há fluir. Onde as coisas estão no seu lugar, flui. Imagina uma casa bagunçada. Nossa, parece que a mente da gente fica toda bagunçada também. A gente fica cansada, estressa. Mas quando é uma casa limpa, uma casa organizada, que as coisas estão no lugar, flui, a gente respira. É assim o fluir do amor. Então, assim como aprendemos a andar, também aprendemos a amar. E quais são esses 5 passos, esses movimentos desse caminho que precisamos dar? Então, hoje eu quero mostrar, né, de forma breve, 5 passos do amor, porque os 5 círculos do amor, eles são uma forma de aprender a conjugar o verbo amar na vida, na prática. E aqui eu fiz um resumo sobre, eu quero falar dele nas próximas lives, eu vou falar. E se você puder estar aqui, né, para aprender um pouquinho mais e acessar níveis de maturidade no amor, você é muito bem-vinda. Então, o primeiro ciclo do amor, ele fala sobre... Deixa eu fazer assim. O primeiro ciclo do amor fala sobre os pais. Como eles se encontraram, como foi o contexto em que a gente nasceu, o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento. E esse amor, né, ele começa com o amor dos nossos pais. Então, como foi? É importante. Porque a gente começou a aprender lá. Mesmo que a gente não tenha consciência ou maturidade de pensar, de refletir, a gente sentiu. E aí, se não tem um adulto que nos ajude a alinhar aquele sentimento, então a gente guarda. E se foi um sentimento de dor, a gente vai carregar para a vida. Por isso que é importante olhar para cada ciclo do amor, para cada passo que a gente dá na vida. E esse primeiro ciclo do amor fala sobre o amor dos nossos pais. E uma coisa, quando a gente não está resolvida nesse primeiro ciclo, não está nos outros. Não está nos outros. Porque o primeiro interfere no segundo, que interfere no terceiro, que interfere no quarto, que interfere no quinto. São passos. Pensa aí numa escadinha. Na escada você dá o primeiro passo, precisa, né, dar o primeiro passo bem para poder dar o segundo.
até chegar no topo. Foi desse amor que nascemos. E olha só, um exemplo que eu estava conversando ontem com uma amiga, e ela trouxe assim, que ela estava em uma conversa também, e na conversa a pessoa falou sobre o filho. Ela teve o filho, quando ela engravidou, ela falou para o pai da criança, porque ela não era casada, o pai da criança, e o pai da criança falou para tirar, enfim, rejeitou a criança. Aí ela foi e falou pra mãe, a mãe também não quis. A mãe dela, no caso, né? Então, assim, ela não teve apoio. Gente, isso acontece com muita gente. Primeiro, que se colocar nesse lugar já revela como tá o coração e os ciclos do amor dessas próprias pessoas. E isso vai se refletindo nos filhos, se a gente não se cura. E aí, essa mãe, ela teve mesmo assim, esse filho já tá adulto, um rapaz já, mas o que ele carrega de rejeição não é pouco. Ele se sentiu rejeitado pelo pai e foi rejeitado. Também é importante como a família de origem dos nossos pais receberam a notícia. Eles não são obrigados, tá, gente? A se alegrar, ficar feliz, não sei o que. Não, eles não são obrigados a nada. O que eu trago aqui, o que eu tô trazendo aqui como a gente se sentiu diante do comportamento deles. Por quê? Por exemplo, esse pai rejeitou. Mas a mãe, vamos supor que ela tinha um pouquinho de conhecimento. E aí ela foi e falou pro bebê: seu filho, o papai carrega muitas questões, ele não tá conseguindo dar conta. Mas eu quero dizer que você é muito amado, que você é desejado, que você pode existir. Gente, ela tá trazendo cura ao coração daquela criança, que nem nasceu ainda. A criança, ela carrega memórias, né? Até antes da mãe engravidar. A gente, no nosso corpo, o nosso corpo carrega memória. E mesmo antes da gente engravidar, coisas que aconteceu antes, eu acho que tem meses, tem um tempo. A criança, ela sente. A gente carrega coisas, histórias que a gente nem sabe. Imagina, né, o que a mãe sentiu. Então, esse rapaz, ele tá lá, preso, no primeiro ciclo do amor. E o segundo ciclo do amor? Ele fala sobre a infância e os cuidados. Fala sobre o lugar de filho. Então, os cuidadores, pessoas que ajudaram os nossos pais a cuidar de nós. Um tio, uma tia, um avô, uma avó, um professor, um vizinho, uma vizinha. E quando eu estava estudando esse ciclo do amor, a primeira vez que eu assisti, né, a aula, meu Deus, foi tão lindo, eu chorei tanto, porque eu me lembrei de pessoas muito importantes, que elas contribuíram para minha vida, ajudando os meus pais, dando roupa. Tinha uma padaria também que o pão do dia pro outro dava pra gente. A gente, nossa, com alegria, passava manteiga, colocava pra assar. Era tão bom. Amada por ela. Eu tinha uma professora, o nome dela é Lúcia, até hoje eu lembro. E quando ela encontra, né, a minha tia, ela, de vez em quando ela encontra a minha tia, ela pergunta por mim. Olha que lindo. Ela lembra. E eu lembro dela. Então foi muito especial, né? E é importante a gente olhar para esse círculo do amor. E nesse lugar, é o lugar que a gente recebe. A gente observa, a gente estava recebendo. A gente aceita receber aquilo que nos foi dado. E aí, a gente fica no lugar de filho, e filho fica à frente. Não é do lado, não é atrás. Quem fica atrás são os pais. E os nossos antepassados. Os filhos ficam à frente deles. E isso é sinal de que o filho está no lugar dele, que ele recebe e vai para a vida. Porque os filhos são flechas
como diz em Salmos 27. O terceiro ciclo do amor é entre o dar e o receber. Se a gente aprendeu a receber, a gente tem para dar e a gente sabe, respeita o dar e o receber. E a gente não dá no controle de receber aquilo que a gente quer que o outro dê. Não. A gente recebe o que o outro tem para nos oferecer. E isso é tão importante que se reflete num casal, na vida conjugal. Então, tem muitos casais em desequilíbrio. E muitas mulheres no lugar de mãe, fazendo papel de mãe, fazendo demais, tentando salvar o marido. É como se ele fosse um filho. E olha só como isso é importante olhar. Um filho não sente desejo por uma mãe, e nem a mãe pelo filho. Aí baixa a libido. O desequilíbrio traz muitas consequências. E se a gente não aprende no segundo círculo, amém, Creuza. Bom dia. Se a gente não aprende no primeiro e no segundo círculo, né, principalmente no segundo, a receber e a ser grato pelo que recebeu, a ser grata pelo que recebeu, consequentemente isso vai influenciar no terceiro ciclo, que é o terceiro passo. E não vai ter um relacionamento saudável. Vai ser adoecido. E muitas pessoas ficam só assim, ó. É ele que faz isso. A culpa é dele. Se você olhar pra você, você vai olhar o tanto de coisa que carrega. E que precisa ser olhado e ajustado. É que lá, na infância, você não soube receber. Então isso está desalinhado. Por isso que precisa olhar para esse ciclo do amor também. E você tem um bom relacionamento, porque é isso que o Senhor deseja. Lembra? Deuteronômio 7? Se a gente cumpre, se a gente vive o amar na prática, que é isso que eu estou trazendo nesses passos, a gente desfruta da terra prometida. A gente desfruta de Canaã e do que ela proporciona. A gente desfruta de um lugar de filho e de um lugar abundante. E eu vejo tanta gente. Isso foi até um questionamento meu para Deus, assim, uma pergunta que eu fiz para Deus, né, para mim entender. Muitas mulheres. Primeiro, que não é pra gente estar na presença de Deus porque a gente tá precisando das coisas. Não, a gente tá indo por interesse. Eu fazia isso. Quando eu percebi, eu fiquei com tanta vergonha, eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não quero desejar estar na tua presença porque eu tô precisando de alguma coisa, eu tô passando por uma necessidade, tô passando por dor. Mas eu quero te desejar por quem o Senhor é. Hoje eu alcancei isso, mas antes não era assim. E eu vejo muitas mulheres. Gente, ciclo de oração, né? Tem pessoas que têm o dom, tem aquele chamado mesmo de orar, e glória a Deus. Glória a Deus. Só que eu vejo muitas lá, meio que fora da missão, né? No sentido de estar lá pela necessidade. E não pela importância de que estar na presença de Deus. E não, eu não tô falando que é só lá que a gente tá na presença de Deus, na nossa casa também. No nosso quarto. E em todo lugar a gente vai exalar a presença dele, porque a gente vive na presença dele. E muitas mulheres lá sofrendo os relacionamentos. O marido isso, o marido aquilo. Nossa, mas é muita. Gente, não era pra gente estar vivendo isso. Não era pra gente estar vivendo assim. A palavra fala, no mundo tereis aflições, não é vivereis em aflição. E a aflição é porque o mundo tem. O mundo. Mas a gente como filho, a gente passa pelos desafios. Mas é diferente a forma que a gente passa. A gente tem maturidade nesse amor na prática, como eu falei desde o início. E aí a gente desfruta disso dentro do casamento. O casamento, assim, sabe, eu digo assim, que é a maior escola da vida e que é onde a gente mais aprende e mais vive o reino na terra. É no nosso casamento. Não é dentro no templo, não é em um trabalho, não. É no nosso lar. Começa lá.
E o primeiro lar que precisa ser olhado e cuidado é a gente. E ser alinhado. Então, a relação entre o dar e o receber, ter equilíbrio nisso, está conectado com o nosso relacionamento conjugal. Diante disso, quando o relacionamento está bem, a gente vai conseguir entregar para os filhos. A gente vai conseguir estar bem para os filhos. E eles conseguem receber e também assim dar na vida. Quando chegar o momento deles darem, irem para a vida. Filhos são flechas. Não são aljavas. Flechas são lançadas. Então, isso se reflete num relacionamento. E, consequentemente, quando a gente tá bem, a gente vai transbordar. Vai para além da tenda, da nossa casa, do nosso lar. E aí lá, entre as pessoas, a gente também vai respeitar. Vai estar no respeito entre esse dar e receber. E como eu falei, o dar... Olha só, tem uma frase que eu anotei. O adulto consegue igualmente dar e receber. Ao contrário da criança adulta, ou de um adulto criança. Não sabe, só fica recebendo, só fica esperando receber. Fica só na falta, porque eu não recebi isso do meu pai, não recebi isso da minha mãe, faltou isso, faltou aquilo. E fica ainda esperando. Aí quando vai para um relacionamento conjugal, aquela busca que ela estava lá atrás, ela vai e coloca expectativa no marido. Por exemplo, numa mulher, né? Coloca expectativa no marido, mas o marido não é o pai. A gente precisa resolver as questões com os nossos pais. E não ficar colocando a expectativa no homem, no marido. Não. E quando a gente não está bem ali no conjugal, como que a gente vai estar bem fora? Então, é o alinhamento, percebe? Que a gente precisa dar esses passos. Mas durante essas próximas terças, os próximos encontros, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E o quarto círculo. E já eu vou apresentar para vocês. Mais uma sementinha que o Senhor me entregou para entregar o seu coração a você. O quarto círculo é olhar, é sobre o olhar, o nosso olhar para o ser humano, especialmente para a nossa família, nossos antepassados, nossas raízes, nossos ancestrais, aqueles que vieram antes. E aqui, esse olhar, a gente aprende também com Jesus. Porque Jesus, ele não via as pessoas pelo que elas faziam. A mulher estava adulterando, foi pega em adultério, levaram até Jesus. As pessoas lá cheias de pedras nas mãos. E é isso que a humanidade hoje faz muito. Pedras nas mãos. E quando ela chegou para Jesus, Jesus olhou para ela por quem ela era. Ele não falou assim, adúltera. Por que você estava adulterando? Não. Ele falou, eu também não te condeno. Eu te vejo por quem você é. Vá em paz. E se você se vê assim como eu te vejo, você vai viver essa paz. A paz que excede todo entendimento. Você não vai viver mais em aflição. Se você se vê da forma que eu vejo você, se você começar a ver também a sua família, o seu sistema familiar, como eu vejo, você não vai precisar ficar repetindo o padrão. Não vai precisar ficar vivendo em falta. Então, assim como Jesus viu, a gente aprende com ele a amar na prática, a amar também o nosso sistema familiar, as pessoas, e vê-las por quem elas são. Elas são imagem e semelhança do Criador. E quem é o Criador? Quem é o Altíssimo? Ele é generoso, ele é bom. Então, a gente carrega a essência dele, e nós temos a essência dele. Ai, fulano é alcoólatra, é preguiçoso. Não, ele está. É diferente. E aí quando você já muda esse olhar, já muda algo aqui dentro. Já acontece movimento. Você não é o que você faz. Você pode ter a profissão que for, você não é a profissão que define você. É quem Deus é. E olha que curioso. Deus não muda. Deus não muda. Então a gente é reflexo de quem Ele é.
Isso é a essência, a identidade. Se a gente não está sendo, é porque está com o coração com muitas inverdades, com muitas mentiras, com muitas distorções sobre nossa identidade, sobre quem a gente é. E aqui nesse quarto círculo é trabalhado isso. Aí a gente olha, a gente inclui ou fica excluindo as pessoas? A gente fica julgando, tendo dó? Ah, tive uma conversa essa semana e a pessoa assim, né, tá com muita dificuldade de fazer dinheiro, de conquistar dinheiro, de ter dinheiro. E eu falei assim, se você tivesse dinheiro, o que aconteceria? Você ia dar pra sei lá quem? O que você ia fazer? O que ia acontecer? Alguém ia pedir pra você, ia ficar pedindo? Alguém ia se aproximar? Aí ela falou assim, nossa, eu ia ajudar tanta gente. Eu ia fazer isso pros meus pais, ia fazer isso pra fulano, pro meu sogro, que não aproveita a vida. Ah, os meus pais queriam tal coisa, mas eu ia dar tal coisa porque é melhor pra eles. Ah, pro meu filho, nossa, eu ia dar isso, isso, isso e aquilo. Eu não ia dar tal coisa, não, eu acho que eu ia dar. Eu falei assim, é por isso que você não tem. Gente, isso não é humildade não, isso é arrogância. Olha o tanto de desrespeito. Aí eu vou trazer aqui. O olhar, como assim desrespeito? Primeiro, quem estava conquistando era ela. Então a primeira a desfrutar é ela. A família dela. Cadê a família dela? Aí no final ela até falou assim, nossa, e o que ia sobrar pra mim? Pois é. E aí eu falei assim, aí eu trouxe pra ela nesse olhar e quero trazer aqui pra você. Quando, olha o que ela falou. Eu ia dar isso pros meus pais, eles queriam A, mas eu ia dar B porque é o melhor. Ela tava dizendo que sabia o que era melhor pros pais dela. Isso aí já é fora do lugar, é arrogância. É achar que é maior do que os pais. A gente não é, a gente é menor, a gente veio depois. Aí isso é o quê? O princípio da hierarquia. E quando a gente tem dó ou julga, a gente está excluindo aquela pessoa. Princípio do pertencimento. Olha que bagunça fica a vida. Ai, Senhor, não sei por que eu tô passando por isso. Pois é. Porque não está vivendo o amor na prática. Não está vivendo os princípios na prática. Não é só a gente saber aqui na cabeça a teoria. E às vezes nem sabe, né? Só sabe a frase decorada. Ame o próximo a ti mesmo. Aí a pessoa quer fazer pelo outro e esquece de si. Mas você só faz pelo outro se você faz primeiro pra si. Porque ame o outro como a si mesmo. Então, eu me amo para amar. Olha que lindo. Ah, eu ia fazer isso pro meu sogro porque ele não aproveita a vida. Quem disse que ele não aproveita a vida? Ele falou isso? A forma de eu aproveitar a vida é diferente da sua. Para mim, pode estar tudo bem eu estar no meu lar, com meu marido, com os nossos filhos, no nosso lugar simples. Para você pode ser algo mais, sei lá, uma fazenda ou morar na cidade. Você tá bem com isso? Então, o que é bom para mim, talvez não seja bom para você. O que se encaixa comigo, talvez não se encaixe com você. A gente não sabe mais do que os nossos pais. A gente se arroga esse lugar. Eu também já estive nesse lugar. E, gente, é pesado. É cansativo. A gente fica doente. A gente fica ansioso. Aí chega no momento de depressivo. Ansiedade principalmente. E Deus, ele não quer a gente nesse lugar de aflição, de dor, de doença. Se você for ler Deuteronômio 7, e o que eu li aqui, né, o 12, 13, 14 e o 15, você vai perceber. Olha, Deus, ele fala assim, meus filhos, obedeçam esses mandamentos. Esses mandamentos não é simplesmente porque eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você faça porque é isso que é bom para você. E quando você está bem, eu me alegro. Então, essas ordenanças, esses mandamentos, esses princípios, é para que a gente esteja bem.
Aí ele fala assim, ó, quando você cumpre esses princípios, você acessa algo. Imagina assim, ó, você vai por um caminho. E nesse caminho, lá ali no final, no percurso, você tem coisas que você pode acessar, pode pegar, pode receber. Mas se você for por outro caminho, não tem nesse caminho. Então é assim que Jesus está dizendo, ó, que Deus está dizendo. Esse mandamento aqui tem coisas no caminho. Não é que ele está tirando. É a gente mesmo que não está indo acessar. Aí ele fala assim, se você obedece esses mandamentos, cumprem, eu mantenho, a aliança se mantém. A aliança que eu fiz com os seus antepassados. Essa aliança se mantém. E eu quero muito que ela se mantenha. Porque eu quero que vocês desfrutem da terra prometida. Do que tem lá, desse lugar de filho, de filha. Aí ele fala, ó, multiplicarei. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. Aquilo que você fizer será abençoado, será multiplicado. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa fora do lugar. Tem algo para ser ajustado. Então, se a gente julga, tem dó, aponta, rejeita. Se a gente rejeita os nossos pais, por exemplo, mas foi ele que me rejeitou. Naturalmente, é comum que isso aconteça, da gente rejeitá-los, porque foi isso que a gente aprendeu, rejeição. Aí quando a gente rejeita eles, a gente está rejeitando a si mesmo. Por quê? A gente é um dos nossos pais. A gente foi gerado a partir deles. Então, 50% papai, 50% mamãe. Se eu rejeito o meu pai, eu estou rejeitando 50% de mim. Então, se eu rejeito 50% do meu marido, eu estou rejeitando 50% do meu filho. Olha, gente, como tudo se atrela. É amar. É ver a pessoa por quem ela é. É desafiador? É desafiador. Para quem aprendeu de outra forma. Para quem aprendeu, parece que o ser humano aprendeu a viver, nasceu para viver julgando os outros, sentado na cadeira de juiz e apontando, ó, fulano isso, fulano aquilo. Principalmente quem fica assistindo jornal. Ai, teve não sei quem, abusou não sei de quê, da filha ou não sei de quem. Nossa, merece morrer, merece a cadeia, merece isso. Quem é você para dizer isso? A gente talvez não fez a mesma coisa, não praticou a mesma coisa daquele ser humano, mas a gente pratica outras coisas. E a misericórdia de Deus está sobre nós. Ele não fica olhando pra gente pelo que a gente fez, senão a gente, meu Deus, estava condenada já. Já estava perdida, né? Mas o Senhor, Ele não nos vê assim. Então, esse quarto ciclo do amor, esse quarto passo, é exatamente isso. É olhar, é ver por quem a pessoa é na identidade e não no que ela fez. E o quinto ciclo do amor é sobre o olhar para a vida, para o mundo, a humanidade no geral e o mundo como é. E eu quero compartilhar com você Jó 38, que ele fala assim, e também nesse quinto círculo do amor, que é o último, fala também humanidade e sobre missão, né? E sobre confiar na vida. E quando a gente diz que confia na vida, a gente está dizendo que confia no autor dela, sem mesmo citar em Deus. Teve um dia que eu estava no Uber indo a um evento e, nossa, já tinha saído atrasada. E no caminho, engarrafamento. Eu falei assim, meu Deus do céu. E eu fiquei assim, nervosa, o que eu faço? Meu Deus, eu cheguei atrasada. O evento já vai ter quase na metade. E fiquei, né? Aí depois eu me lembrei dessa frase, confiar na vida. Eu respirei fundo e falei assim, eu confio na vida. Eu confio na vida, como é bom confiar na vida. E aí eu já direciono isso, né? Se eu confio na vida, eu tô dizendo assim, como é bom confiar em Ti, Senhor, e eu descanso no Senhor. E eu olhei pro céu e comecei a contemplar. Aí o motorista falou assim, moça,
Se não tiver problema, você se importaria da gente ir por outra rota? Porque eu conheço outra rota que eu sei que não está em engarrafamento. Mas se você não quiser, tá tudo bem, a gente continua aqui. Olha só, gente. Aí eu falo assim, nossa, tá tudo bem. Claro, eu sorri, né, assim, dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, como eu vou confiar na vida? Descansar. Aí a gente cheguei no evento. Acredite, não tinha começado ainda. Porque a pessoa que ia filmar tinha esquecido não sei o quê. Enfim, atrasou. Olha só, assisti o evento todo. Esse exemplo, assim, me marcou. E vem Jó 38, quando Deus, ele falando com Jó. Onde você estava quando eu fundei, né, o mundo da criação? Quando eu estava criando tudo. Então, esse controle é um falso controle, né? A nossa tentativa de controle é vã. E aí é importante porque a gente tenta controlar as coisas. E ainda mais, controlar pessoas. Olha que nível a gente chega. Porque lá atrás teve insegurança. Tem questões com o nosso pai que não está resolvida. Que a gente se sentiu insegura. E aí a gente teve que dar conta. Né? E foi a forma que a gente lidou com isso. Foi tentando controlar as coisas para garantir que aquilo desse certo. Que aquilo não gerasse mais dor. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Aí um pouquinho de chá. Tomar um chá. Não sei se você tá aí com seu chá, café ou água. Tá fazendo sentido? Então, o quinto ciclo do amor é isso. E aí eu volto que esse versículo Jeremias 1:5, ele faz sentido, tem coerência com o primeiro ciclo do amor e com o quinto. Porque Deus fala assim, ó, eu te escolhi antes mesmo do ventre da tua mãe. Eu te chamei, eu te nomeei. Você tem um chamado. Não é através da dor que você sofreu que Deus trouxe um propósito para sua vida, não. Foi antes. Percebe que você não é o que você faz, o que aconteceu com você? Você é definida por quem Deus é. O seu chamado foi antes de você nascer. Foi antes de você ser gerada. Olha que beleza, gente. Quanta beleza. Que lindo. Ai, mas não entendo. Não precisa você ficar entendendo tudo, não. É você olhar pra si com amor. Porque é assim que Deus vê. E eu também digo, né? Eu vejo você. Independente do que você tenha feito. O olhar não vai mudar. Porque eu vejo você por quem você é. E você é minha irmã. Você é parte do mesmo corpo. Somos membros do mesmo corpo. E você também é filha. E se parece com o pai. Então eu te vejo como ele vê. E agora eu quero apresentar muito especial o que eu guardei até o final, que tem a ver com esse tema, por isso que eu trouxe ele, que é importante. Já tem uns dias que eu tenho, né? Eu comecei a estudar um pouco mais sobre os círculos do amor, me aprofundar mais. E nesse aprofundar, eu faço os processos, né, terapêutico, os processos, os acompanhamentos dentro de cada círculo do amor, cada passo, né, desse. E aí, paz, Almerita. E aí surgiu de trazer frases. Na terapia a gente fala assim, né, frases de cura, frases de solução. E eu falo que são sementes para o nosso coração. E que aí eu separei em cada círculo do amor, em cada fase dessa, em cada etapa. Eu separei 15 frases. E, gente, eu nunca tinha pensado em fazer isso. E me veio, né? Eu já tinha feito o físico,
para entregar, eu fazendo chá, né? Encontros à mesa, eu fiz uma vez. Mas eu não tinha pensado na ideia de disponibilizar em PDF. E olha que coisa linda. Nasceu o encontro diário. E aqui você não vai ficar encontrando versículos, tá? Porque os versículos você já sabe, né? Tem na Bíblia. E eu sei que é importante a gente organizar alguns versículos em temas pra gente aprender e deixar no nosso coração. Só que aqui tem um pouco além. Tem frases que vai trazer nova consciência, uma expansão de consciência, sai um pouco do automático e vai trazendo cura ao seu coração. E, gente, assim, nossa, que ideia maravilhosa. Então, é uma caixinha, tá vendo? Caixinha de chá. Chá é minha cara, né? Eu sempre falo sobre chá. Encontro à mesa, chá da tarde. Você é chamada, aí tem um chá, e amada. E aqui na frente tem um nome, né? Encontro diário. É uma semente por dia para um coração ensinável de uma filha amada. Se você quiser, primeiro, né? Você pode adquirir para si. Pode comprar. E não é o físico que você vai comprar, tá? Você vai comprar o PDF, imprimir. E você pode também presentear. E também pode usar como ferramenta para encontros à mesa. Reuniões com mulheres, chá da tarde ou chá, encontro com mulheres. Como lembrancinha, pode ser como dinâmica. Então, dá para fazer muita coisa com algo simples, mas tão profundo e grandioso. E, ó, esse produto, as frases dele estão relacionadas a cada ciclo do amor que eu falei. A cada etapa do amor na prática. E do amor que a gente vai aprender, né, durante essas semanas. Cada círculo, vou me aprofundar um pouco mais. Mas aqui eu já trouxe a introdução do que é o círculo do amor. Que são essas etapas, esses passos, esses movimentos, essas ações que a gente precisa dar para aprender a viver o amor na prática. Esse assunto é para todo mundo, né? Homem, mulher. Só que aí, como o meu público, a maioria é mulher, e o meu público, o nicho, né? O que eu falo é com mulheres, diretamente. E se tiver homens, né, que quiser indicar, fica à vontade, glória a Deus, para que a semente ela chegue em muitos corações de filhas que estão sedentas, que vai ser como resposta de Deus mesmo ao coração delas. Fica à vontade de indicar, de adquirir. E o link já tá na minha bio, eu coloquei. Tem lá a página de venda, tá tão lindo, gente. Tá muito lindo. Aí aqui do lado, eu vou colocando nos stories, mas aqui eu quero apresentar, né? Então, são frases de acordo com cada círculo ou passo do amor, que gera movimento diante da nova consciência. Então, quando você assiste uma live, quando você assiste uma ministração, quando você lê a palavra, não vai trazendo uma nova consciência e ali vai trazendo cura, vai trazendo um novo olhar? Então, as frases aqui vai trazer isso. E é um movimento de cura. Tudo que eu faço, eu percebo, né? É bíblico e terapêutico. Bíblico e terapêutico. Tudo que eu faço vem pra essa linha. Não tem como. É o que eu vivo. E aí nasce o encontro diário. E todo dia é uma semente que você vai receber. Aí você tira, né, Ai, como é que fala o nome? Esqueci. Você tira um papelzinho, uma frase e lê. E medita. E, de acordo com aquilo que se você refletiu em algo e já veio ao seu coração, você pode escrever. Você pode deixar no seu coração e ficar o dia todo você meditando nele. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Se você quiser presentear também alguém, vai ser bênção também. Imagina, gente, um presente que tem alma. Que é eterno. Ela não é uma coisa que ela vai comer e já esqueceu. Não, isso aqui vai trazer cura. Sabe, a palavra fala sobre as boas sementes em terras férteis. Então, isso aqui é uma semente que você pode plantar também, né? E aí você adquire, você dá o físico. Se a pessoa quiser o digital, né, o PDF, aí ela compra o acesso, tá? Mas o físico está aqui. Então, olha que lindo. Bons encontros. Aqui tem o nome, eu vou abrir pra vocês. Aqui do lado tem: antes que o mundo encontre você, permita que Cristo a encontre primeiro. Aqui vocês estão vendo em primeira mão. Aqui também tem, né,
algumas instruções. E aqui atrás tem um QR Code que é de uma playlist. Você coloca assim e enquanto você lê, você pode ouvir uma música de fundo. Depois que você lê, você pode também ouvir algumas canções. Eu vou abrir aqui pra vocês. Pra vocês verem, peraí. Você está conseguindo? Ó. Abri aqui. Eu quero mostrar... Ah, card. Lembrei do nome. Ah, e também... Ó, você pode escolher uma sacolinha assim, pode escolher uma sacolinha assim. Pode escolher de plástico. Isso aqui também, ó, gente, vocês recebem em PDF pra imprimir. Isso aqui é um menu. E aqui tem uma mensagem linda. E se você fizer encontro à mesa, você pode chamar algumas amigas pra tomar um chá com você em casa. Aí você coloca mesa posta e coloca esse menu. Imagina só, gente, esse presente aqui, meu Deus, eu ia amar receber. Aí, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ah, em cima tem essa frase aqui, ó. Que é assim, qual é a mensagem de hoje? Essa frase é a frase que eu sempre falo antes do meu devocional. Eu pergunto para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a mensagem de hoje? O que o Senhor quer revelar? O que o Senhor quer falar? E aqui foi materializada essa frase. Ó, abri a caixinha. Eu deixei aqui no saquinho. Mas vocês tiram, né? Aí, ó, tá vendo? Tem 5 saquinhos. Cada um é um círculo do amor. E, ó. Tá vendo que lindo? Ai, gente, tô apaixonada por esse produto lindo. Espero que toque seu coração. Então, ó, tem 15, tá vendo? Tem vários. Então, eu vou fazer alguns vídeos, vou postar nos stories. Se você quiser adquirir, divulgar, fica à vontade. Isso aqui não é sobre mim, faz parte, né, da minha caminhada, claro. De quem eu estou sendo, claro. Mas é maior que isso. É que é para o reino e para que as nossas irmãs, as nossas outras irmãs, elas também sejam alcançadas. Então, foi um prazer apresentar vocês. E para quem? Né, para... eu já falei já. É para o seu dia a dia, presentear e para encontros. E aí você recebe uma caixinha, 75 frases, 15 em cada círculo, e você lê uma a cada dia. E o menu. E tem uma folha também de escrita. Se você for fazer encontro à mesa assim, tem uma folha bem linda, o mesmo design, que vocês podem escrever sobre aquilo que foi falado, o que foi lido, né, no dia, o que você entendeu, enfim. Então, gente, foi um prazer. Muito obrigada a cada uma que passou, cada uma que está aqui. Aquelas também que vão passar, né, por aqui. Foi um prazer enorme apresentar. Aqueles também, enfim. Estou muito feliz com esse produto e eu me sinto assim, em casa, sabe? Fazendo algo para o Senhor, para alcançar mais irmãs e também que o Senhor desperte também, né, os nossos irmãos e eles também... eu não sei como que funciona, né, muito bem entre os irmãos, mas que eles sejam despertados para que também desenvolvam produtos assim ou parecidos, para que eles também sejam alcançados. A gente precisa de ajuda, né? A mulher que edifica o lar, ela carrega essa possibilidade grandiosa, só que também é muito bom quando o homem, ele nos ajuda a fazer isso acontecer, né? Então, que o Senhor, ele desperte também os homens e a gente vai fazer a nossa parte. Amém? Então é isso, gente. Obrigada por estar aqui. E se fizer sentido pra você e quiser adquirir, você é bem-vinda. E até terça-feira. A gente se encontra para falar sobre os círculos do amor. Amo vocês.